pessoal, aqui é Humberto Finati, jornalista de rock alternativo e cultura pop. Durante 15 anos, produziu e escreveu conteúdo para o blog Zap & Roll. Como os tempos mudam, estamos aqui agora no YouTube e nesse primeiro programa vamos ter um papo com duas bandas destacadas da cena alternativa atual brasileira, que é Jonathan Doll e os Garotos Solventes e os mineiros do Pedro Bala e os Holofotes. E também vamos ter dicas e comentários sobre livros, filmes e discos que são relevantes nesse momento. Então vem comigo e espero que vocês gostem do nosso programa. Por favor, não deixe de nos prestigiar, nos acompanhar, dando seu like aqui no YouTube, se inscrevendo no canal, divulgando, ajudando a divulgar e recomendando para os amigos. Ok? Vamos que vamos. Paraisópolis, no sul do estado de Minas Gerais, poderá surgir a banda que vai recolocar o rock brasileiro no mapa. O quarteto surgiu há mais ou menos uma década. Atualmente, o grupo é formado pelo vocalista e guitarrista Matheus Cursino, pelo baixista Pedro Alves, pelo baterista Júlio Dias e pelo também guitarrista Caio Renault. A primeira entrevista da estreia da Zap & Roll no YouTube é justamente com Pedro Bala e os Holofotes. E Zap & Roll já adianta que a banda está agilizando os shows em São Paulo para julho e em outubro, em uma das unidades do Sesc paulistano. Para falar com os meninos, especificamente com o guitarrista Matheus Cursino e com o baixista Pedro Alves, Zap & Roll no YouTube escalou o nosso editor de imagens, o querido João Carvalho. Bom, meu nome é Matheus Cursino, eu sou vocalista, guitarrista base da Pedro Bala e os Holofotes. Quem é o Pedro Bala e por que os Holofotes? Cara, Pedro Bala foi inspirado no personagem do Capitão de Areia, do Jorge Amado. E os Holofotes foi loucura minha, cara. Foi loucura minha, de um primo meu. Assim, não tem uma explicação lógica não, cara. Acho que a gente queria um nome que fosse psicodélico. A gente vai criando teorias sobre o nome e tal, sobre o Pedro Bala, quem é Pedro Bala. Hoje em dia tem o Pedro, que é um integrante da banda. A gente acaba chamando ele de Pedrinho Bala. Eu sou o Pedro, baixista da Pedro Bala e os Holofotes, que estamos lançando o nosso disco esse ano, primeiro disco cheio. Maravilha. Conta pra gente um pouquinho da história da banda, como é que vocês se conheceram? Bom, a Pedro Bala é uma banda que já tem bastante estrada. Eu fui convidado para entrar na banda em 2016 e logo depois o Júlio entrou pra banda. E como eu não sou um guitarrista mesmo, assim, né? Aí eu chamei o Caio e eu sempre gostei do estilo dele de tocar, a questão de timbres, que ele manja muito. Então o estilo dele me agradava demais, assim, o estilo de tocar guitarra. E daí a gente começou a trabalhar junto e focar na música autoral. Desde que eles entraram, eles são essenciais na maneira da gente compor e são caras também que querem fazer música autoral, né? Que não é todo mundo que tá afim de ter uma banda autoral, de investir nisso, de colocar uma grana e tal. E esses três caras, que são o Caio, o Júlio e o Pedrinho, eles são caras que realmente se dedicam à composição. E quais são as referências de vocês, as influências, o que molda o som da Pedro Bala? A Jovem Guarda, a gente queria fazer um som que tivesse as guitarrinhas, tecladinhos, assim, que são característicos da época. E sons psicodélicos também, coisa brasileira, tipo Mutantes, Júpiter Maçã. Beatles, né, porque todo mundo da banda era fã de Beatles, os quatro. Então, principalmente música brasileira dos anos 60, 70, assim, tinham bandas que a gente caçava, encontrava, banda de garagem. Então a gente se inspirou nesse tipo de som, cara. Também Clube da Esquina, né, cara, que é uma referência para quem é mineiro. Em Pouso Alegre tinham bandas que chamam Space Invaders, que era uma coisa também que a gente gostava de ouvir. Então são várias referências, assim, cara. E quais são os planos futuros, perspectivas e tudo mais? A gente foi mudando algumas coisas, pegou as ideias que a gente já tinha gravado e a gente começou a gravar o disco no Toca Studios lá em Pouso Alegre com o Roardo.
E a gente terminou de gravar o disco no Ato Records com o Renato, gente finíssima, que tem um estúdio maravilhoso, num lugar tipo, muito foda. Que a energia do ambiente dá um toque pra gente gravar aquilo com o ar que a Pedro Bala quer passar. E o que a gente espera disso é que a gente consiga atingir um público que a gente não atingiu, que fuja um pouco aqui do sul de Minas Gerais, que tem uma galera legal, pessoais de bandas amigas, do Carcade, do Kim Debelli, o pessoal da Yellow Brick também, que eles fazem eventos só de música autoral, que já é gratificante para nós participar desses eventos, mas a gente quer levar a música nossa para outros lados, principalmente São Paulo, que é muito perto daqui. É isso aí. Parafraseando a clássica frase dos tempos do Império Romano, o quarteto inglês Ride veio, tocou e venceu mês passado em São Paulo, em show único no Brasil, no Clube Áudio. 3.000 fãs lotaram a casa. Formado em Oxford, Inglaterra, nos anos 90, o Ride tecia lindas canções sobre desencanto existencial, emocional e amoroso, todas elas embebidas em guitarras encharcadas de noise. Por isso se tornou um dos gigantes da chamada cena showgazer britânica daquela época. A banda gravou 4 discos muito bacanas de estúdio e encerrou atividades. Passou mais de 20 anos longe dos estúdios, até que em 2014, Andy Bell, Lawrence Kober, Mark Gardner e Steve Carell se reuniram novamente e lançaram um ótimo disco de estúdio há 3 anos, o Where Are the Idols? A gente vai começar nesse primeiro programa com algumas dicas literárias. E a primeira dela é esse livro aqui, Na Penumbra do Rock. O livro foi lançado há 3 anos, mais ou menos há uns 3 anos, pela Jéssica Fulgânio, que é uma querida amiga nossa. A Jéssica, ela trabalha na área de marketing digital, ela é baterista, inclusive, ela foi fundadora de uma das melhores bandas da cena independente de São Paulo atual também, da cena atual de bandas aqui em São Paulo, que é o Emma Sonnet. O Emma Sonnet é um trio psicodélico instrumental feminino. Assim como eu, a Jéssica adora Nirvana, e ela escreveu esse livro onde ela analisa a repercussão midiática de quando o Kurt Cobain se matou em 1994. É um livro bacana. Se você interessar, vai no perfil dela no Facebook, entre em contato com ela através do perfil, que é Jéssica Fulgânio. E aí, baixe um papo com ela que você consegue adquirir o seu exemplar. Outro livro que eu recomendo nessa primeira edição da Zap & Roll é esse aqui, Macumba Rock, do brother Jesse Navarro. É uma engraçada, divertida história, ficção, que envolve macumba, rock and roll, personagens marginais da sociedade. É o primeiro romance dele, o Jesse, que ele é também jornalista. E você pode se interessar, você pode entrar em contato com ele pelo perfil dele no Facebook também, que é Jesse, com 2 S e Jesse Navarro. E a última dica de livro desse primeiro programa, já saiu faz algum tempo, mas é um livro fantástico, que é esse aqui, Lula Livre, Lula Livrou. É uma compilação de textos em forma de poesia, de rimas, de crônicas, de textos de artistas, músicos, cantores, rappers, sobre a prisão injusta. A humanidade sabe disso, só a injustiça brasileira que não sabe, e os 57 milhões de bolso-otários e bolsominions, só esse pessoal que não sabe que o Lula é um preso político. Então, no meio do ano passado, um jornalista chamado Ademir Assunção, que é um dos grandes nomes do jornalismo cultural brasileiro das últimas 3 décadas, o Ademir Assunção, ele fez esse projeto do livro e reuniu artistas, poetas, músicos, rappers, pedindo para cada uma contribuição sobre como eles enxergavam a prisão injusta do melhor presidente que o Brasil teve em pelo menos 50 anos, que é o nosso querido Luiz Inácio Lula da Silva.
O livro é muito bacana, a ilustração da capa, a capa dele, a arte da capa é fantástica, é do nosso amigo Sandro Saraiva, que trabalha no Sesc aqui em São Paulo, e você pode adquirir, se você se interessar, você pode adquirir o livro. Ele tem uma página no Facebook que se chama justamente Lula Livre, Lula Livre. Então a gente tem o prazer de receber aqui o Jonathan Araújo, mais conhecido artisticamente como Jonathan Doll, que é vocalista dos Garotos Solventes, que já está aí com 3 discos de estúdio. Não, 2 de estúdio e 1 ao vivo. Um ao vivo, está vindo o 4º disco agora, a gente já vai falar sobre isso. Certo. E tem um símbolo lindo, que é a Pastora Azul, que saiu há pouco tempo agora. Já está nas redes, todas as mídias sociais aí, YouTube inclusive. Spotify, tudo. Então a gente está aqui. Esse aqui, inclusive, Jonathan, esse aqui é o primeiro, né? É o primeiro disco. É o primeiro, né? Resume, como é que foi a trajetória da banda que começou lá no Ceará, agora mora uns anos em São Paulo já? Cara, a gente começou lá no Ceará. Eu comecei uma banda em 97 chamada Cobaia, quando eu tinha uns 16 anos, mais ou menos. E o Solventes foi uma espécie de continuidade dessa banda. E o fato de eu fazer uma banda de rock em Fortaleza, no Ceará, foi porque eu era eu nasci numa família muito religiosa, evangélica, pra caralho, radical, da periferia de Fortaleza. E por conta disso eles eram muito alienados, sabe, cara? Assim, eles dividiam a vida, o mundo, as coisas do mundo e as coisas de Deus. Só que eu tinha um alcoólatra, eu tinha o Sam, que ele era a cara do Fred Mercury, tinha um bigode tipo esse aqui. E ele era fã de Queen, cara. Sim. E aí, no meio dos discos evangélicos, e aí eu também tinha uma tia que também gostava, que era a Ovelha Negra, eu conheci o rock. E através do rock, de filmes, de cultura pop, assim, eu via um outro mundo possível, cara. Eu queria muito viver esse mundo, saca? Quis viver isso ao máximo, inclusive os excessos. E chegou um momento que a banda toda em 2011, mais ou menos, estava todo mundo viciadão lá em Fortaleza, e vir pra São Paulo foi uma fuga, cara. Certo. Por mais que São Paulo seja muito louco, uma megalópole de loucura, de excessos da noite, pra mim, aqui eu consigo ser mais centrado do que lá em Fortaleza. E o ano passado vocês ganharam um prêmio muito importante, que foi o Prêmio Governador do Estado de São Paulo para a cultura na área de música. A que você deve ter conquistado tantos degraus em tão pouco tempo, no final das contas? Cara, na verdade eu acho assim que foi um pouco gradual, assim, comparando a certas coisas que acontecem em outras bandas que estão aí. Mas, cara, tudo que a gente consegue, eu acho que é porque a gente tem uma... Eu acho que não tenho modéstia não dizer que a gente tem uma autenticidade do caralho, assim. E a gente, a música da gente, a gente tenta colocar a experiência urbana, sabe? A experiência na vida, a experiência com as pessoas que a gente conhece nesse mundo. Eu acho que muita gente consegue se identificar e acho que é isso que faz com que as poucas pessoas que gostem tanto, sabe? Nas suas canções você aborda questões como homossexualidade, como androginia, como drogas, você tem um olhar sobre a camada desajustada da sociedade, os marginais da sociedade. Então, como é que é fazer um trabalho desse, nesse momento tão conservador, social e politicamente falando, que o país está vivendo? Totalmente necessário. Eu estava lendo sobre o primeiro do Dead Kennedys, o Fresh Fruit for Hot Vegetables, e ele foi lançado assim logo após a eleição do Nixon, né, cara? Ou foi do Reagan? Do Reagan, dos 80. E, pô, é parecido, assim, o disco novo que a gente está lançando tem músicas que falam diretamente sobre o governo, sabe? Ótimo. Fala sobre o crescimento do conservadorismo, sabe? Fala dos perrengues que passei aqui. Que não foram poucos, você imagina? É um disco mais político que o segundo, saca? Ele tem uma coisa que eu aprendi nesse disco, mesmo escrevendo em primeira pessoa, colocar o contexto em foco mais do que eu mesmo, sabe? Certo. Que acho que é uma coisa que os Beats faziam muito bem. Sim. E que acho que Os nesse escritores disco... Beats americanos, né? Sim. E acho que nesse disco, acho que eu
tentei fazer mais essa abordagem. Assim. Você gosta da turma ali dos bichos americanos, Kingsbury, Galen Ginsberg, Burroughs. o William Burroughs, Kerouac. Gosto muito do Burroughs, que é objetivo Sim. e é foda. Então isso é ótimo. Eu só tenho a te agradecer, tá? E sucesso pro Jonas Sandoval, jogador de sorvete. Você é irmão, você é brother, tá bom? Falou, pessoal.